Muitas pessoas ficam frustradas diante de um resultado diferente daquilo que esperava. Eu disse muitas pessoas, eu não disse todas. Porque diante de resultado diferente do esperado, você poderia ficar intrigado. Você poderia ficar curioso. Mas o fato é que muitas pessoas ficam frustradas. Bom, ficam frustradas quando o resultado está aquém do esperado. Quando o resultado é pior do que o esperado. Porque se o resultado fosse melhor do que o esperado, essas pessoas, ao invés de ficarem frustradas, estariam muito contentes. Então, diante de resultado diferente, resultado pior do que o esperado, muitas pessoas ficam frustradas. E o que vem depois da frustração? Depois da frustração vem o desânimo, a raiva, a tristeza. E aí, muitas dessas pessoas acabam desistindo nesse ponto. E também tem outras pessoas que criticam e cobram a si mesmas. Dizem coisas do tipo: eu deveria ter feito aquilo, eu não deveria, por que eu fiz, por que eu não fiz? E essas reações são reações de quem não conseguiu compreender corretamente como as coisas funcionam neste mundo. Para obter aquele resultado que ficou aquém do esperado, a pessoa fez algum tipo de planejamento. Não foi algo aleatório, porque se fosse aleatório, não haveria frustração, não haveria expectativa. Então, ela fez o que fez com intenção de obter um determinado resultado. Então, houve um planejamento. Pode ser um planejamento formal ou não. Às vezes ela nem chamaria isso de planejamento, mas é um planejamento. E executou suas ações de acordo com esse plano, e enquanto executava essas ações, a pessoa acreditava que estava fazendo as coisas corretas para conseguir produzir aquele resultado que esperava obter. Só que isso não aconteceu. Mas até aí tudo bem. É assim que as pessoas fazem mesmo. É assim que nós fazemos. O problema é que muitas vezes a pessoa se esquece que o planejamento é feito com base em várias suposições. Suposições essas que recebem diferentes nomes, diferentes denominações, premissas, previsões, prognósticos, estimativas, projeções, feeling, e tem uma porção de outras denominações, mas, embora tenham nomes diferentes, no fundo, são todas suposições. Suposições não são garantias e não são fatos. Suposições são apenas suposições. E as suposições podem estar corretas ou erradas. E na maioria dos casos, eu poderia dizer que, na maioria dos casos, há muito mais chances de estarem erradas do que certas. Na maioria dos casos, as suposições têm mais chances de estarem erradas do que certas. Daí vem a pergunta: então, por que fazer o planejamento com base em suposições? Bom, porque planejar com base em suposições foi o melhor que a pessoa conseguiu fazer naquele momento. Aliás, naquele momento, em todos os momentos. Porque o planejamento é sobre o futuro. Você não planeja o passado, você não planeja o presente.
você planeja o futuro. É sobre algo que ainda não aconteceu. O futuro ainda não aconteceu. Então, infelizmente, não há dados sobre o que ainda não aconteceu. Por isso que nós fazemos planejamento com base em muitas suposições. Claro que existem suposições mais sofisticadas, mais rudimentares, suposições com mais chances de acerto do que de erro, mas continuam sendo suposições. Se você se esquece disso, diante de um resultado diferente do esperado, pode dizer que o planejamento não funciona. Muita gente diz isso. Muita gente diz que não adianta planejar porque nada acontece conforme planejado. Não é bem assim. O planejamento funciona. O planejamento ajudou você a traçar o caminho para conseguir aquilo que esperava conseguir. Pode ter dado certo ou não, mas pelo menos você tinha o caminho. Ter um plano é melhor do que não ter. Assim como ter um mapa é melhor do que não ter. Então, o planejamento ajudou você a traçar o caminho onde não havia nada, sobre um terreno desconhecido. O que precisa diante disso é, à medida que você avança no plano, à medida que você vai executando o plano, é preciso ficar atento ao que acontece, verificar se as suposições estão acertando, ou seja, estão acontecendo coisas de acordo com a previsão ou as coisas estão acontecendo muito longe daquilo que você previu, muito longe daquilo que você planejou. E nesse caso, é preciso reconhecer que está longe do plano e fazer os ajustes no seu plano, de acordo com a realidade. Infelizmente, a maioria das pessoas que ficam frustradas não conseguem enxergar isso.